Oi, gente, Roberto Rilo Bíscaro aqui. Um bom punhado dos slashers produzidos na primeira onda, né, clássica lá dos anos 80, foi feita no Canadá, tá? É Prom Night, né, baile de formatura, Happy Birthday to Me, Dia dos Namorados Macabro, inclusive o proto-slasher, o Black Christmas, Natal Sangrento, lá de 1974, Visiting Hours, que tentou dar um enfoque feminista, né, aos slashers e não deu muito certo. Eu já resenhei, já devo ter colocado aqui no canal a resenha. E tem um de 1983 que se chama Curtains, que tentou flertar com uma ideia meio de psicodrama quase shakespeariano, assim. Também não deu muito certo. Na verdade, não deu muito certo porque houve um embate, uma briga muito grande entre o primeiro diretor e os produtores do filme, porque o diretor queria uma coisa mais artística, e o produtor queria ganhar dinheiro, queria uma coisa mais slasher. Então esse filme ele ficou assim engavetado durante 2 anos porque o projeto parou e ele passou por reescrita de roteiro, passou por troca de elenco. A primeira atriz principal lá, uma das, não queria fazer no frontal, não disseram, não combinaram isso no contrato, pediram na hora da gravação, não vou fazer, mandaram embora. Então tiveram que regravar as cenas, né? Depois tiveram que regravar um monte das cenas de novo, por quê? Porque o produtor queria uma coisa mais slasher. A confusão, gente, a zona nesse filme, Curtains, é tanta que quando você assiste ao filme, você vai ver que o diretor se chama Jonathan Stryker. Se você for ao IMDb, né, a IMDb, por exemplo, você vai ver que o nome do diretor lá é outro. Por quê? Porque assim, na época ninguém quis assumir o filho, ninguém quis assumir a paternidade, porque o filme tá uma bagunça o filme, né? Tinha potencial para ser um filme melhor, mas tá uma bagunça tonal, tá uma bagunça de roteiro, então ninguém queria assumir a paternidade. Esse Jonathan Stryker, se você prestar atenção, é a personagem, é o diretor de cinema ou de teatro, não sei, que tem dentro do filme. Então, assim, tipo, vamos disfarçar querendo fazer uma coisa meio meta, mas não é meta, não. E se você prestar também atenção, nos créditos finais, até para seguir a parte de teatral e ser mais cultural, assim, tem lá, é ato um, e aí tem o nome das pessoas que atuaram, técnicos, tudo. Ato 2, na verdade, é uma forma de eles darem os nomes, assim, tá, primeira filmagem, quem participou foram essas pessoas. Segunda filmagem, quem participou foram essas. Imagina a produção. Diz que na versão em Blu-ray, né, desses filmes, tem um documentário de uns 34, 35 minutos, cujo nome é O Inferno de Curtains, né, porque assim, a produção foi um inferno. Em português, esse filme teve o nome de O Último Pesadelo. Inclusive, se você digitar O Último Pesadelo, filme completo, 1983, uma coisa assim, você vai encontrar uma cópia no YouTube legendada em português, tá? Tem várias cópias. A que eu vi não tinha legenda, mas depois, quando eu descobri o nome em português, tá? Então é assim, gente, ele tem alguns momentos que você falaria, puxa, poderia ter dado um filme tão legal, mas por conta dessas desavenças aí, ficou um filme entediante, tá? Que tinha potencial, mas não deu certo. Só que antes de falar sobre, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Começa com um monólogo, né? Uma mulher lá no teatro falando do amante. É uma cena, ela tá ensaiando uma cena. E porque esse filme tem pretensões teatrais, que chama Cortinas, Curtains, na verdade pretensões shakespearianas, né? E aí a gente sabe que essa atriz quer porque quer desempenhar um papel importantíssimo. Ondra, não me lembro mais o nome. E essa mulher enlouquece. Para isso, ela se. Olha que coisa esperta que essa atriz faz.
Para isso, ela se vai como para um hospital de doido, vai para um hospício. Ela se interna voluntariamente para fazer laboratório lá. E quem a leva, inclusive, é o diretor do filme e do teatro. E essa personagem, o diretor, é um tiozão barbudo. Que chama Jonathan Stryker, que tá como diretor do filme. Tá? Só que não é nada meta, gente. Lembra, né? Já falei, é miguelança, é 171 do filme. Slasher só viria a ser meta na década seguinte, né? Mas bem, essa mulher então ela vai lá e. Só que o que esse cara quer? Esse diretor, na verdade, ele quer atriz mais franguinha, ele quer atriz mais novinha, porque essa mulher já é, sei lá, trintona, alguma coisa assim. É a Samantha Eggerson, é um ator famoso ali. E aí, então, dá para entender que ele deixa essa atriz trancafiada lá dentro, até que ela descobre pela Variety, né, que é um jornal famoso no meio lá de teatro, cinema norte-americano, ainda existe a Variety, né? Ela descobre que ele está contratando elenco para esse papel aí. E aí então ela sai do sanatório e vai para casa, é uma mansão, para que eles fizessem a audição, né, os testes. 6 atrizes vão disputar esse papel, fazer o teste com esse diretor. E a gente já sabe que parte do teste vai ser inclusive o teste do sofá. Ou no caso do filme aí, o teste da jacuzzi. Mas acho que quem transa com a atriz na jacuzzi não é o velho. Mas depois. Tem uma cena tão engraçada que depois. Então, ele transa, ele quer comer as menininhas, né? As atrizes. E aí tem uma hora então que essa atriz mais velha abre a porta do quarto. E eles, o velho lá, o diretor, tinha acabado de transar com uma das candidatas. Então ele tá com aquela cara assim, de tipo, acabei de transar, olha só. E o cigarro? Ô foda. É tão engraçado, gente, é tão podrinho assim, porque eles querem dar um ar de psicodrama. Mas aí então tá lá, essa mulher vai na mansão, e é claro, o que vai acontecer? Pessoas, as atrizes vão começar a falecer, né? A serem mortas. Uma, inclusive, das atrizes nem vai chegar lá. Como todas essas atrizes se parecem fisicamente, né? Não dá nem para perceber quem que é quem, fica meio complicado achar, porque tem várias pessoas ali que podem ser o assassina, né? É um whodunit, é um daqueles, para você descobrir um dos slashers, que você tem que descobrir quem que mata. Mas ele é muito chato, porque essas brigas e essas refilmagens fizeram com que a edição do filme ficasse tão estranha, então pula de uma parte para o outro sem você saber direito, mas como que ela saiu desse sanatório, como que ela fez isso, não tem conectivos. É um filme que falta preposição e conjunção nessa sintaxe, sabe assim? Então, às vezes, você não tem esse elemento de ligação, né? Só que assim, e você percebe, tem algumas cenas lentas que eles querem fazer uma coisa psicodramática, assim, mas imagina que fica bom, né? Outras cenas que tem alguma morte, e as mortes? Gente, as mortes são assim totalmente sem sangue, totalmente sem nada. O que eu devo dizer é que consegue de vez em quando causar um certo suspensezinho. E tem duas sequências, mas especialmente uma delas, em que, puxa vida, daria um filme bacana se as pessoas tivessem se entendido, né? Especialmente se elas tivessem se entendido, eu acho, no seguinte sentido: vamos fazer uma droga de um filme slasher. Por quê? Porque são 6 no roteiro, está dizendo que são meninas que estão sendo mortas nessa mansão. Eu não preciso fazer Shakespeare ou Pirandello nessa porcaria. São meninas sendo mortas. Então, eu não tiro a razão do produtor do filme que brigou com o diretor, né? O diretor queria fazer uma coisa artística. Você percebe sim, as cores, as tomadas são bem bacanas, mas ele não estava no lugar certo para fazer. É um filme em que um velho, um diretor, tinha deixado a mulher lá, a atriz, presa no sanatório e depois
fazendo um teste para comer as atrizinhas novas, gente. Onde que você vai tirar Shakespeare, ou Pirandello ou Ibsen daí? Mas, por exemplo, tem uma sequência em que uma das moças ela vai fazer patinar no gelo em um lago congelado. É tão bonita aquela sequência. E aí, em câmera lenta, a máscara da pessoa que mata é bacana, é tipo uma máscara de uma bruxa, é uma véia máscara. Mas como você está pensando em teatro, você pode pensar numa daquelas coisas da tragédia grega, sabe? Aquelas véia, tipo Écuba, não sei das quantas lá. Achei bacana. E a cena realmente da morte, né? Da sequência em que vai haver essa morte no lago congelado é bem legal. Só que quando chega a hora da morte, por exemplo, não tem gore. Mas se o filme inteiro tivesse seguido aqueles passos, vamos fazer um slasher sem culpa, cacete. Fica fazendo, né, psicodrama em outra hora. Entendo também que o diretor queria mostrar trabalho, mas também entendo que ele assinou, deve ter um contrato com os produtores e ele tinha um bendito roteiro na mão, né? Então aí ficou uma coisa assim, é, muito desconjuntada. E aí então, para slasher, não tem muita coisa, porque se você não tem morte bacana, né? Às vezes lá, você tem aquela mão, a personagem está assim, você só escuta aquela música e você pressupõe que ela foi esfaqueada ou tesourada, sei lá, se algum objeto cortante penetrou aquela menina, aquela mulher, né? Mas não aparece nada, tá? O filme tem uma trilha sonora que é bem bacana, tá? Bem bacana mesmo. Esse diretor, esse cara que fez trilha sonora, ele fez trilha sonora para vários outros slashers e vários outros filmes da época. Só que briga de egos, briguinha por problemas artísticos em um filme slasher, gente. Comprometeram a produção. Então, assim, ele é arrastado, ele é chato, porque, nossa, fica aquelas mulheres conversando, falando, um monte de abobrinha, querendo atuar, fazer coisas, né? E as cenas engraçadinhas que tem são raras, né? Você percebe a mulher que está lá na banheira, vai tomar banho, está de salto alto. O que você está fazendo? Mas são poucas coisas, né? E outras, eu falei que são duas sequências bacanas, né? A perseguição final também é bem feita, também é legal e eles aproveitam aquela coisa da mansão e da coisa do teatro, da coxia, ou do universo teatral, né? Com portas falsas e com manequins, o que poderia ter resultado em um filme tão bacana, mas não foi. Não dá para recomendar Curtains, nem pelas mortes, nem por nada, porque se você digitar kill count, Curtains, kill count, você vai achar essas duas sequências que eu falei, né? Então aí não tem muita graça ver um filme chato desse jeito para duas sequências e que nem vão ter grandes mortes, né? Em termos de gore. Então, fracassou. Mas esse filme tem um cult following, tem uma galera que adora. Porque ele não é um filme feio. Ele não é um filme feio, tá? As cores, ele é um filme bonito de ver. Em alguns momentos, a harmonização das cores, né? A composição dos quadros, tudo. Mas é um slasher, cacete. Eu queria ver morte, suspense, né? E não um filme de arte. Que saco, Curtains. Tchau.